Amados, como partilhava há pouco, porque Cristo ressuscitou, porque Ele é a razão da nossa fé e a nossa fé não é vã, porque Ele ressuscitou, nós estamos hoje aqui para começar esta semana desta forma, juntos a celebrar o amor transformador do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E eu estou mesmo convicto que, olhando para todos vós, essa é a razão de estarmos aqui, porque de facto o amor de Jesus nos transformou, nos deu uma nova vida e nós estamos aqui para celebrar isso e para celebrar que Deus cuida de nós, Ele faz presente nas nossas vidas e por isso é um privilégio nós podemos celebrar isso juntos a cada momento, porque a cada momento da nossa vida nós vamos percebendo as suas intervenções e então nada melhor do que também a antecipação no início desta semana estarmos juntos para agradecer desde já ao Senhor tudo o que Ele é, tudo o que Ele vai fazer esta semana e o que Ele vai fazer vai ser realmente muito, muito bom, porque tudo o que Ele faz é realmente muito bom. Eu quero dar as boas-vindas a todos os que hoje se juntam neste tempo de celebração e podemos estar realmente próximos novamente aqui, é um privilégio. A família que nos visita pela primeira vez são bem-vindos. Esta é a família que se junta aqui, portanto, estão em casa, estão em família, é um privilégio ter-vos também connosco e sintam-se à vontade. E depois temos contactos para deixar para os irmãos, para podermos ficar em contacto permanente, está bom? Sejam muito bem-vindos. Mas é uma alegria estarmos juntos, ver algumas caras que não víamos há algum tempo. Lá atrás temos a Isabel, que está numa cadeira especial porque precisa de continuar a sua recuperação, mas é bom tê-la depois da cirurgia. A irmã Helena, que também está connosco hoje, depois de um período também de internamento. Podemos estar novamente juntos e perceber que o Senhor continua a cuidar dos seus filhos, é motivo de gratidão e nós estamos também para agradecer ao Senhor essas bênçãos. Mas, amados, olhando uns para os outros, em cada um de nós, em cada um de vós, há razões para sermos gratos. Amém? Que bom, que bom. Nós somos também muito gratos pela vida que o Senhor nos vai dando, porque Ele nos dá vida e esta semana lembramos os nossos aniversariantes. E esta semana tivemos o Lucas. Eu não vi, o Lucas não está. Não está, pois não. O Lucas não está. Está lá em cima, ok. Então vamos lembrar o Lucas, que celebrou o seu aniversário esta semana, e hoje o Jean Paulo Neves, que também creio que não está, mas lembramos com gratidão as bênçãos da vida destes jovens que nós vemos crescer e que nos dão muita, muita, muita alegria. Também somos gratos pelos recursos que o Senhor nos dá para sermos igreja e nós queremos continuar a disponibilizar e a aproveitar estes recursos. À quarta-feira, um encontro marcado aqui às 20h30, um tempo de oração, um tempo de estudo da palavra, um tempo para podermos estar também próximos. Todos estão convidados às 20h30 de cada quarta-feira. Temos aqui um tempo para estarmos juntos, é sempre um privilégio. Hoje mesmo, a melhor escola do mundo já funcionou. Irmão Carlos, a melhor escola do mundo tem informações para dar aos seus alunos, ou pelo menos a alguns dos seus alunos. Então vamos, por favor, ouvir os recados do Irmão Carlos. Só aqui, ligar isto para o Irmão Carlos ter som. Hoje é mais para as duas classes dos adultos. No próximo domingo nós vamos falar noutras classes e vamos interagir de outra maneira. Mas hoje queria compartilhar convosco, passados 4 meses desde que o ano se iniciou, não é? E já lá vão 4 meses. É verdade. Terminámos o estudo da nossa revista, que tinha por tema, nestes 4 meses, a cruz de Cristo, não é? Neste importante estudo que fizemos durante estes meses, nós percorremos vários caminhos e a importância da cruz de Cristo é ressaltada pelo apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 18, quando nos diz: porque a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É bênção, salvação. É o quê? É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus através do sacrifício de Jesus que nos salva, não é? Então, finalizamos esta revista. No próximo domingo, já entramos num outro mês e vamos estudar novas lições.
E a capa é bem sugestiva, porque diz gente de quê? Oração. De oração. Gente de oração. Costumamos dizer que orar é o quê? É falar com Deus. Orar é falar com Deus. Mas eu julgo que a oração é muito mais do que falar com Deus. O que é que nos diz o nosso coro 411 na segunda estrofe? Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Então, vamos empenhadamente envolver-nos no estudo deste quadrimestre de gente de oração e que ao longo destes 4 meses nós vamos percorrer lições que se vão iniciar com o desafio que os discípulos fizeram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, mas depois vai percorrer diversos exemplos de figuras de homens de Deus de oração, como Jó, Abraão, Jacó, Moisés, Abacuque, Salomão, Elias, Neemias e muitos outros que nós vamos ter a oportunidade de ver. Então, vamos nos envolver no estudo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Amém. Obrigado. Mas há outros recursos que a Igreja tem e que estão disponíveis, também os recursos digitais. Sempre peço aos irmãos que me vão ajudando para manter os nossos vínculos com os recursos digitais a funcionar. Se alguma coisa não estiver a funcionar, por favor, digam-me para que eu possa também ajudar, mas também através deles nós podemos ter comunhão, ter proximidade, ter partilha, e isso é de facto da maior importância para nós. Mas há outras formas de partilhar. A Lídia quer partilhar connosco hoje e quando a Lídia fala... ok. Eu estou-me a preparar para o que a Lídia vai anunciar. Bom dia a todos. Como vocês sabem, nós estamos a avançar nos trabalhos da nossa loja social. O pastor lançou-me um desafio de a loja abrir em setembro e eu propus ao pastor lançar um desafio à igreja da loja abrir no aniversário da igreja, ou seja, no final de julho. Nós já começámos a preparar as salas, já temos 2 salas prontas, pintadas, com prateleiras, mas agora precisamos este foi mais trabalho comigo e com os homens, agora preciso da ajuda das senhoras. Então eu queria convocar as irmãs que não trabalham à terça-feira, que puderem estar na próxima terça-feira à tarde, por volta das 2h30, no Templo Antigo. Nós precisamos agora de começar a pôr as coisas nas prateleiras para depois podermos avançar para os passos seguintes. Por isso, as irmãs que terça-feira, às 2h30, puderem estar no templo para fazermos esse trabalho, por favor, falem comigo, porque também não podemos ser tipo 20, porque o espaço é pequeno, mas as que puderem, por favor, falem comigo, que é para andarmos com a loja social. Obrigado, Lídia. Então, terça-feira, mais um avanço neste projeto que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Hoje à tarde, às 16 horas, temos um compromisso na nossa missão da fogueira e, portanto, temos culto lá. Os irmãos que puderem, vamos nos juntar. Se tiverem alguém que, às vezes, por horário, não é possível estar de manhã, podem convidar para estarmos juntos lá no culto da fogueira. Então, hoje à tarde, às 16 horas, na nossa missão da fogueira, temos o nosso culto. Se alguém não sabe onde fica o nosso templo, o nosso espaço de culto na fogueira, ponham no vosso Google Maps, no vosso GPS, o restaurante Mugasa, é o restaurante mais... Eu não recebo nada por estar a dizer isto, mas que alguém tem que começar a reclamar alguns créditos. Mas pronto, fica mesmo ao lado do restaurante Mugasa, que é muito conhecido e que facilmente vai ser encontrado. Mas 16 horas, então, temos encontro marcado lá no culto na fogueira para um tempo de comunhão, de celebração ali naquele lugar. Já agora, logo, em breve, vamos começar as obras lá, portanto, vamos depois partilhar informação sobre aquilo que vai acontecendo. Os irmãos, por favor, mantenham este assunto também em oração. Hoje ainda não é a Lídia que vai dar o anúncio, mas dia 17 de maio temos um compromisso.
o seminário preparou-nos esta oferta de formação e eu preciso de saber quem vem. Por favor, inscrevam-se, aproveitem esta oportunidade. É um sábado intenso, mas eu creio que muito proveitoso de formação. O pastor Mário Conrado está muito animado com a ideia de vir mais uma vez trazer esta formação. Já o fez nos Açores e agora vai fazer connosco aqui e isto vai ser reproduzido noutros lugares. Então, dia 17 de maio, por favor, façam-me chegar as vossas inscrições para irmos preparando todas as coisas para que este possa ser um dia realmente abençoador para nós e de capacitação. A lição da Escola Dominical, próximo mês, o próximo quadrimestre, assunto oração. E a oração, de facto, é aquilo que o irmão Carlos estava a dizer, é absolutamente essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Nós olhamos uns para os outros e, obviamente, identificamos necessidade de orar uns pelos outros, mesmo quando não soubermos assuntos específicos, estejamos certos que precisamos de orar uns pelos outros. Ninguém pode dispensar este cuidado, esta intervenção do Pai. E nós queremos pôr exatamente em prática isso. Eu estou com grandes expectativas daquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, na sequência destas lições, da forma como o Senhor nos vai ajudar a compreender este assunto. Curiosamente, mas o Senhor sabe todas as coisas, este vai ser também o assunto, estamos no Sermão do Monte, do próximo domingo. Vamos estar exatamente a olhar também para um momento muito especial em que no Sermão do Monte o Senhor Jesus ensina sobre a oração. Nunca será demais falar sobre este assunto. Nunca será demais praticarmos esta bênção que Deus nos tem dado de orarmos, de estarmos na presença dEle em oração. E por isso eu vou pedir que nós possamos ficar em pé. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor, estarmos aqui, temos a liberdade para estarmos aqui, temos saúde para estarmos aqui. Eu sei que alguns de nós estejamos menos bem da nossa saúde, mas temos suficiente para estar aqui e nós somos gratos por isso. Agradecer pela vida daqueles que estavam impedidos de vir e que hoje estão. Oramos pela irmã Isabel, pela irmã Helena. Hoje podemos ter outros irmãos que podem estar connosco, nós somos gratos. Falando de recursos digitais, uma das funcionalidades do nosso grupo do WhatsApp é exatamente partilhar assuntos de oração. Ontem mesmo a Sílvia partilhava o assunto da Giovana. Ela precisa das nossas orações e nós precisamos de orar por aquela menina que está a passar por dificuldades. Esta é a forma de o Senhor nos cuidar, nos dirigir, nos sustentar e nos cuidar nos seus braços. E nós vamos fazer isso. Vamos orar. Entretanto, o Lucas já veio. Toda a gente sabe quem é o Lucas, não é? O Lucas está aqui. Este rapaz bonito que está aqui à frente. Vamos agradecer pela vida dele, pelo aniversário, pela sua experiência de vida perto de nós. É muito bom e nós perto de ti é muito bom. Pastor César, eu posso pedir para vires e orares por nós, por favor, neste tempo. Vamos nos dirigir ao Senhor em oração, clamando pela sua intervenção. E eu estou certo que também precisamos de orar. Pode ser ali naquele, pode ser. Precisamos de orar também pelo César, com certeza. Ou não? Não estás a dispensar orações ou... Não. Precisamos de orar pelo César, precisamos de orar pela Dina, precisamos de orar uns pelos outros. E nós queremos fazer isso enquanto igreja, precisamos fazer isto todos os dias. Vamos à presença do Senhor com o César, por favor. Querido Deus e Pai, nesta manhã nós louvamos o Teu nome, Senhor, por aquilo que Tu és, Pai, por aquilo que Tu tens preparado para nós. Senhor, nesta manhã que Tu possas derramar, Senhor, da Tua unção sobre cada um de nós, Obrigado. que Tu possas encher os nossos corações, as nossas vidas. Senhor, que possamos chegar mais perto de Ti nesta manhã, Senhor, em intimidade, Senhor, em adoração, em louvor. Queremos honrar-Te, Senhor, com aquilo que somos, com aquilo que temos, Pai, e isso queremos, Senhor, colocar aos Teus pés. Esta manhã, Senhor, que tudo aquilo que vamos fazer seja para a Tua glória, Pai. Tu possas restaurar as nossas vidas, Tu possas, Senhor, abençoar aqueles, Senhor, que nesta manhã precisam de Ti, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão em necessidade, Senhor, aqueles que estão clamando por resposta, por solução, Senhor. Tu possas nesta manhã, Senhor, trazer resposta, Pai. Faz isso, querido. Porque, Senhor, nós acreditamos, Pai, que Tu és aquele Deus que responde às nossas orações. Tu és aquele Deus, Senhor, que responde, Senhor, ao nosso clamor, ó Pai. Tu tens tantas formas de fazer isso, Pai. Muito para além daquilo que nós possamos imaginar ou pensar, Senhor. Tu te relacionas connosco até o mais ínfimo pormenor, Senhor. E é nesse Deus que nós confiamos e é nesse Deus que nós acreditamos, Senhor. Nesta manhã possamos ser reforçados na nossa fé, Senhor, no nosso relacionamento contigo, Pai, pela Tua palavra, pela adoração, Senhor. Que tudo seja, Senhor, nós a relacionarmos de uma forma mais íntima contigo, Pai. No nome de Jesus nós te entregamos tudo para a Tua honra e glória, Pai. Amém, amém e amém.
E de facto a nossa adoração possa ser isso também, uma forma de nós nos aproximando de Deus, sermos transformados por este Deus que nos ama desta forma. Na ciência são usados dois instrumentos para aumentar, para magnificar. O microscópio é usado para nós podermos ver coisas que não vemos a olho nu, não é? Para vermos coisas muito pequenininhas, através desse microscópio podemos ver e conhecer. Mas há um outro instrumento, que é o telescópio, que ele é usado para nós vermos coisas que são grandes, mas que estão muito longe de nós. E sabem, eu creio que a nossa adoração funciona como um telescópio, não como um microscópio, como um telescópio, porque Deus é muito grande. Deus é maravilhoso. Ele é absolutamente sublime. E através da adoração nós conhecemos e nos aproximamos deste Deus e ficamos a conhecê-lo de uma forma que não o conhecíamos antes. E por isso a adoração é transformadora também na nossa vida desta forma. E o hino que nós vamos cantar agora fala sobre um nome que é um nome maravilhoso. E antes mesmo de cantarmos o hino, eu creio que está um versículo... Não tem um versículo a seguir. Tem. Ok, eu de repente podia-me ter falhado aqui o meu PowerPoint. Isto é Jeremias 10:6. Vamos juntos fazer esta afirmação que o Senhor trouxe através do profeta Jeremias. Vamos ler juntos. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome em força. Eu acho que é melhor fazermos esta afirmação outra vez. Nós vamos fazê-la também cantada. Mas, amados, esta afirmação ser absolutamente real, transformadora a cada dia do nosso viver. É verdade que Deus às vezes parece estar distante, mas através da adoração nós podemos também nos aproximar dele e perceber que este Deus é realmente muito, muito grande. Vai além dos limites que nós conseguimos conceber e compreender. Podemos novamente ler: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o teu nome em força. Vamos celebrar este nome que é sobre todo o nome, com este hino que nós bem conhecemos. Nada nem ninguém inspira a nossa vida como este nome maravilhoso, o nome de Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz por nós,
que foi sepultado, mas que ressurgiu, que está vivo, que vai voltar. Nós aguardamos isso com muita expectativa. É este nome que transforma o nosso viver, é que nos dá razão para estarmos hoje aqui juntos. E este Deus é um Deus de promessas, e Jesus é a expressão também de uma promessa do Pai para nós. Ele próprio fez promessas sobre a nossa vida, mas nós compreendemos através de Jesus, de facto, esta grandeza, esta majestade, esta intervenção de Deus nas nossas vidas. Através do Salmo 77, eu vou pedir, Lucas, podes depois ler alguns versículos, tens que ler ali do ecrã, por favor, mas o Lucas vai nos fazer a leitura destes versículos. São alguns versículos do Salmo 77. Vamos acompanhar o salmista. Peço desculpa também. ficar de costas para vocês, é só para conseguir ler melhor, está bem? Então, o versículo 1 que diz: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. E eu diria aos filhos de Deus aqui reunidos nesta manhã, amém? Este Deus que faz obras maravilhosas, que tem feito promessas sobre a vida de cada um de nós, é Ele que nos faz estar aqui, Ele é a razão de nós estarmos aqui, é a razão do nosso respirar, do nosso viver. Vamos celebrar juntos este Deus de promessas? Pode ser? Então vamos com este coro celebrar as promessas do Senhor Jesus. São rocha para mim,
promessas que nós celebramos esta manhã, que nos sustenta a cada dia, em cada momento da nossa caminhada. Podemos ficar sentados, amados. Uma das promessas que o Senhor fez sobre nós é que o seu Evangelho seria anunciado em todas as nações. E, juntamente com essa promessa, Ele deu-nos uma responsabilidade. Deu-nos a responsabilidade de sermos parte dessa missão. Eu creio que temos aí a imagem do cartaz que a Convenção preparou como desafio para este ano do nosso projeto de missões mundiais, missões fora de portas. E nós fomos, de facto, chamados para anunciar entre os povos esta palavra, este Evangelho. Está baseado lá no Salmo 96. Nós queremos anunciar e partilhar estas boas novas que transformaram a nossa vida e queremos levar a outros que ainda não têm essa experiência. E queremos não só anunciar, mas queremos viver isso com toda a intensidade da nossa vida. E esse privilégio o Senhor nos tem dado e Ele tem sido transformador para nós. E há um cântico que foi escrito há alguns anos a propósito de um projeto de missões e que lembra exatamente isso. Esta graça alcançou a nossa vida e cada um de nós é expressão de uma história diferente de como esta graça chegou até nós e depois o Senhor quer que nós sejamos parte desta história na vida de outros. E nós somos parte dessa história na vida de outros. Então nós queremos celebrar primeiro aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque esta graça nos alcançou, porque ela transformou as nossas vidas, e até que Cristo venha, porque Ele vai voltar logo, logo, até que Cristo venha, nós queremos estar comprometidos com esta missão. Amém, amados? Concordamos com isto? Mas este compromisso é de facto sustentado com o facto que esta graça transformadora realmente tocou as nossas vidas e hoje estamos aqui como gente diferente, gente transformada por este amor de graça que o Senhor trouxe até nós. Vamos celebrar isto com este cântico, amados.
Amados, e quem é que vai? Quem é que vai? Nós acabámos de cantar, se eu não for, quem irá? Amado, eu não tenho a expectativa que todos nós vamos ser enviados fisicamente para algum lugar, para algum sítio específico. Ou melhor, eu vou reformar. Todos nós vamos ser enviados para um sítio específico, mas não tem que ser necessariamente um lugar longe. Provavelmente Deus enviou-nos exatamente lá para aquele trabalho onde nós estamos, porque é lá que nós temos alguém a quem temos que partilhar esta verdade antes que Cristo volte. Mas alguns de nós provavelmente vamos ser chamados mesmo para ir. Isso aconteceu com a nossa família quando nós não imaginávamos que isso seria possível. Nós estávamos normalmente e com a vida organizada e de repente Deus, ok, agora façam as malas, ponham tudo dentro de um contentor e vão lá para as ilhas. Mas até que Ele venha, nós precisamos ter a consciência que nós precisamos estar exatamente no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos para sermos parte desta missão. Em algumas circunstâncias, em muitas circunstâncias, o Senhor vai nos usar para sermos aqueles que criamos condições para que isso aconteça. E o nosso projeto de missões mundiais, que este ano tem o foco em 3 países específicos, e os irmãos podem pensar, mas há tantas necessidades em tantos lugares, porque é que o Departamento de Missões da Convenção só pensa em 3 países? Não conseguimos chegar a todo lugar, mas percebemos que o Senhor nos tem dado a graça neste tempo de, como igreja em Portugal, sermos diferença em lugares como Moçambique, lugares como São Tomé e Príncipe, lugar como a Ucrânia. E então, nós vamos ver o vídeo que o nosso querido pastor Neilson preparou para nós, para nos desafiarmos, para que ao contribuirmos nós possamos perceber o que é que estamos a fazer e como é que estamos a ser parte desta missão. Amados irmãos, é com grande alegria, entusiasmo e dependência de Deus que iniciamos mais uma campanha de missões mundiais com o tema Chamados para Anunciar entre os Povos. Este tema desafia-nos a refletir sobre o papel essencial da igreja no cumprimento da grande comissão de Jesus Cristo. O Salmo 96, verso 3, exorta-nos de forma clara a anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Este versículo recorda-nos a nossa missão como igreja. Deus chama-nos para sermos seus embaixadores, proclamando a sua glória e maravilhas a todos os povos. Anunciar a glória de Deus não é apenas uma responsabilidade, mas é um privilégio. A campanha deste ano é uma oportunidade única para estarmos envolvidos nesta causa. Não podemos deixar que obstáculos nos impeçam de levar a mensagem de Cristo a quem ainda não a ouviu. A igreja deve estar pronta para se dedicar às missões com coragem, generosidade e o espírito de expansão do reino de Deus. Temos alvos claros para o nosso levantamento de ofertas deste ano. São Tomé e Príncipe, Moçambique, e Ucrânia. Que neste tempo de campanha sejamos renovados no fervor missionário, que as nossas orações, ofertas e esforços resultem em vidas transformadas e na expansão do reino de Deus, até que ele seja conhecido e exaltado por todos os povos e em todas as nações. Portanto,
anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Que Deus a todos abençoe. Amados, permitam-me só acrescentar alguns pormenores. Não nos será fácil a nós chegarmos hoje à Ucrânia e estarmos a ser usados na Ucrânia. Eu e o César estivemos lá próximo, mas não entramos, não é? Mas nós hoje temos tido, ao longo destes últimos 3 anos, a graça e o privilégio de sustentar um pastor a tempo integral na Ucrânia. Uma igreja que literalmente implodiu em todos os aspectos. Uma bomba destruiu o templo e os crentes tiveram que fugir, restaram um pequeno grupo, uma mão cheia de crentes, e o pastor Alex está a trabalhar no sentido de reorganizar, de ajudar aqueles que ficaram, os que estão a regressar. Isso não seria possível se nós não pudéssemos ajudá-los com o sustento. E ele é uma bênção ali a proclamar um evangelho de esperança num país estão a passar por tantas dificuldades. Mas depois pensamos São Tomé e Príncipe, e São Tomé e Príncipe é outro desafio, uma realidade de pobreza extrema, de grandes dificuldades, mas o entusiasmo com que aqueles irmãos servem ao Senhor é absolutamente contagiante. Paralelamente com o nosso projeto de missões para o qual contribuímos hoje, vamos, nas próximas semanas, lançar um projeto que já está a acontecer desde setembro do ano passado, que eu já partilhei aqui um pouco, mas vamos ser mais enfáticos. Nós assumimos a responsabilidade de proporcionar a alimentação das crianças dos PEPs. Quando nós estivemos lá o ano passado, foi muito difícil, amados, perceber que no último ano as crianças dos nossos PEPs são cerca de 316 crianças que todos os dias estão no pré-escolar das nossas igrejas lá, não estavam a ter uma refeição todos os dias. E para muitos deles, para a esmagadora maioria deles, era a única refeição quente que eles tomavam. Então isso partiu o nosso coração e assumimos, vamos proporcionar. E desde setembro, desde que o ano escolar arrancou, nós estamos a providenciar. Com 5 euros por mês, nós podemos alimentar uma criança durante um mês e ainda sobra algum dinheiro para ajudar no sustento das educadoras, que muitas delas estavam a trabalhar sem receber um cêntimo. Muito difícil, muito difícil. E então nós estamos a assumimos essa responsabilidade e estamos a conseguir com os recursos que as igrejas têm levantado. Mas paralelamente, porque queremos que o objetivo, o foco seja para os projetos, porque também estamos a sustentar um pastor a tempo integral lá, o pastor Dalton, lá em São Tomé e Príncipe, que o dinheiro seja direcionado especificamente para essa área. Então vamos começar um outro projeto paralelo para que ao longo deste ano possamos continuar a levantar o dinheiro suficiente para que aquelas 316 crianças possam ter uma refeição todos os dias e as colaboradoras, as educadoras possam receber algum sustento para o seu trabalho. Então nós vamos, e alguns de nós já estamos a participar nisso, vamos ser mais focados nisso. Mas, amados, é um privilégio. O pastor Neilson estava a dizer isso, é um privilégio. Nós temos parte da missão que o Senhor está a fazer longe de nós, que um dia foi para nós, porque um dia Deus teve que enviar alguém para estar aqui também, e alguém sustentou, alguém foi usado por Deus para fazer esse trabalho, e nós agora podemos ser bênção para outros lugares, e isso é um privilégio. Antes de ofertarmos, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dirija, que Ele coloque nos nossos corações a forma certa de estarmos envolvidos em missões. Amados, missões é muito mais do que nós damos a oferta hoje. Esta é uma oferta que é objetiva, que faz todo o sentido, mas vai ser muito mais do que isso. É orarmos, é sustentarmos, é estarmos presentes quando o Senhor nos permite estar presentes, é de facto sermos parte daquilo que o Senhor está a fazer. Eu vou pedir ao Lucas para vir e orar por nós nesta hora. Vamos ficar de pé. Só dizer aos irmãos que os nossos tesoureiros distribuíram os envelopes. Se algum irmão hoje não o pode fazer, não tem problema, pode entregar a sua oferta de missão para as missões no próximo domingo, noutro momento, mas vamos desta forma ser parte da missão, ofertando e sendo parte daquilo que o Senhor está a fazer connosco. Vamos orar. Oremos então. Deus, como é bom, agradável poder estar aqui, Senhor, amanhã. Como é bom podermos estar aqui a louvar o Teu nome, Senhor, agradecer pelo Deus que Tu és, Senhor, o Deus que quem nós queremos entregar a nossa vida, Senhor, diariamente viver uma vida em santidade, Pai, procurar conhecer-te e ser conhecido por Ti, Pai. Acreditamos também que Tu és um Deus que nos usas
E por isso mesmo, Pai, nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Então, por favor, Pai, que Tu possas guiar o nosso coração, Senhor, mais especificamente para ajudar, Senhor, a orar agora por missões, Pai, que nós conseguimos perceber que, como o pastor disse, a oferta é algo objetivo, é algo monetário objetivo, Deus, que também é importante, Pai, mas nas Tuas mãos será usado de uma maneira esplêndida, Pai. Mas nós também queremos estar envolvidos em oração, Pai, poder estar, colocar-nos no lugar destas pessoas e perceber, Senhor, que de facto nós somos sortudos, nós somos abençoados por Ti, Pai, e queremos poder também ajudar outras pessoas e abençoá-las de outras formas, Pai. Então usa-nos, Deus, que isso não possa ser impedimento para nós, Pai. Tu conheces-nos, Pai, conheces o nosso coração, Senhor, vem e fala connosco, Pai. E trabalha em nós, se nós possamos estar dispostos a mudar a nossa vida, Senhor, a abrir mão daquilo que nos afasta de Ti, Senhor, aquilo que na nossa vida mata Cristo, Pai. Como o nosso orgulho, às vezes, muitas das vezes, falta de domínio próprio, Deus. Que de facto então possamos estar envolvidos, Senhor, e não só nestas missões que nos parecem distantes noutros países, mas também na nossa própria família, na nossa casa, Pai, na nossa escola, no nosso trabalho, Deus, que possamos ser agentes transformadores na vida dos outros, agentes colocados na Tua mão para moldar vidas e trazê-las para Cristo, Pai. Queremos ser sal e luz e pedimos então o Teu poder, Senhor, que Tu possa manifestar na nossa vida para te louvar acima de tudo, Senhor. É isto que nós oramos neste momento, agradecendo-te mais uma vez por nos usares, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Enquanto entregamos as nossas ofertas, vamos cantar o Salmo 96, que é o tema este ano de missões. Vamos juntos cantar este coro. Podemos ficar sentados, amados, mas as crianças precisam de vir à frente,
porque elas vão nos ajudar a assumir um compromisso nesta manhã. As crianças estão aonde? Vêm ali, aos poucos estão a vir. Prontos, nós estávamos a falar sobre missões de ir, mas as crianças vão cantar o seguinte, e depois, se os adultos portarem bem, também vão cantar com elas. Então vamos ver o que é que elas vão cantar. Martim, podes pôr a letra, por favor? Elas vão cantar o seguinte, que amanhã na escola, quando estiverem lá na escola, quem é que vai contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz? Quem é? Eles não sabem. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Quem vai contar amanhã na escola isso são vocês mesmo. São vocês, é isso. É porque vocês são missionários lá na escola. E para aqueles que não sabem isso, são vocês que vão dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Pode ser? Nós vamos cantar isto para ver se interiorizamos. E há coisas que a gente aprende a cantar que depois nós esquecemos. E depois amanhã vai fazer toda a diferença. Pode ser? Pode ser, Arthur, também? Ok? Então vamos lá juntos. Ok. Correu bem ou... Não, fomos apanhados um bocado de surpresa, é verdade. Mas vejam, vamos cantar outra vez, há pouco falámos nisso. Jesus está a voltar em breve, não sabemos quando, mas ele vai voltar. Martim, podes pôr outra vez o último só para eu acompanhar a letra. Jesus está a voltar em breve, nós precisamos de ser missionários lá e precisamos de levar os outros a perceber esta mensagem importante, porque se Jesus volta e eles não sabem desta notícia, de quem é a responsabilidade? É nossa e é vossa. Então, mais do que cantar isto, mais do que no fim gritar vamos, é para ir mesmo, está bem? Podemos cantar outra vez, depois convidamos os adultos para se juntarem a nós, pode ser? Ok, então vamos lá outra vez. Não, depois a gente já põe os adultos. Vamos ainda. É porque eles precisam de ouvir mais uma vez. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, falar de Cristo, por onde Deus mandar, pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus e necessário para os outros Jesus. Vamos! Ok, correu muito melhor e agora precisamos muito que eles também aprendam isto. Porque quem é que vai falar isto? Vocês falam na vossa escola, não é? Mas quem é que vai falar isso lá no trabalho dos avós, dos tios, dos papás? São eles, ok? Então eles precisam de perceber isto, então eles vão cantar, porque amanhã, quando estiverem distraídos, vão se lembrar disto, está bem? Porque as verdades que a gente canta são transformadoras também para nós, não é verdade? É verdade, não é? Ok, ainda bem. Ok, então vamos ficar todos de pé e vamos cantar 2 vezes para ficar bem interiorizada esta verdade nos nossos corações e este compromisso assumido, ok? Vamos lá. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, para falar de Cristo, por onde Deus mandar, vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Jesus está
Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus emissário para levar aos outros Jesus. Vamos! Eles não... Pronto, alguns estão com dores no ombro e não conseguem, mas vamos fazer outra vez. Vamos mesmo todos, não vamos? Vamos todos, não é? Então vamos lá. 1, 2, 3. Vamos! Amém. Podemos ficar sentados, as crianças podem subir para o vosso tempo de estudo na palavra e não se esqueçam do que acabaram de prometer. Eu espero que nós estejamos mesmo determinados em ir. Amém, Silvia. Amém, não é, Silvia? Sabem, quando lembrámos isso algumas semanas atrás, quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e alguns que estavam próximos celebravam, foram criticados porque estavam a declarar coisas que para alguns eram incómodo, e o Senhor Jesus disse uma coisa muito simples: bom, se eles não o fizerem, quem é que vai fazer isso? As pedras. Aplicando essa intervenção do Senhor Jesus, se nós não o fizermos, seria uma vergonha Deus ter que pôr pedras a falar. Ele já uma vez pôs uma burra a falar, porque alguém não ouvia o que ele estava a dizer. Mas precisamos de entender que o compromisso é nosso, a responsabilidade é nossa. Para isso, precisamos de conhecer muito bem o nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós conhecermos aquilo que faz sermos quem somos, aquele que faz sermos quem somos, melhor e mais comprometidos estaremos com essa missão. E por isso este processo de conhecer o Senhor Jesus é absolutamente essencial, e nós queremos retomar essa caminhada. Hoje, voltando ao Sermão do Monte, temos começado esta jornada há algumas semanas a esta parte, e lembramos no início deste sermão que Jesus começou por caracterizar o coração dos seus discípulos, o coração daqueles que agora, sendo seus filhos, vivem num mundo em trevas, sem esperança. Algo que o Senhor Jesus viu quando olhou para as multidões. O versículo 1 do capítulo 5 é uma expressão disso. Jesus olhou e viu gente sem esperança. E então passou e investiu durante 3 anos do seu ministério a partilhar, a anunciar este evangelho de esperança, e depois comissionou-nos a todos nós. E, entretanto, o Senhor Jesus, nesta tarefa, foi também dando já outras informações, que essa tarefa, essa missão, seria executada por cada um de nós, por cada um daqueles que estavam lá perto de Jesus, mas também por nós. E qual era o modelo de intervenção? Através de 2 elementos que nós já lembrámos aqui, o sal e a luz. 2 elementos transformadores, que transformam os ambientes onde estão, e que são uma forma de compreendermos a nossa intervenção na missão. Jesus, entretanto, já explicou e também já descreveu aquele que deve ser o exercício da justiça do reino na nossa vida e através da nossa vida, e o ambiente em que ele deve ser vivido. Nós somos cidadãos de um reino, mas ainda estamos a viver nesta realidade terrena. Não pertencemos mais a este mundo, somos cidadãos de outro reino, mas estamos aqui pela maravilhosa graça e amor do Pai, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres reconciliados com o Pai. Nós vimos isso através dos versículos 17 a 20, pessoas estranhas, diferentes, mas pessoas que o Senhor Jesus resgatou para serem sal e luz através de uma experiência vivida todos os dias das verdades do reino, dos princípios deste reino. E agora o Senhor Jesus vai entrar de uma forma muito objetiva a intervir e a dar-nos exemplos muito práticos daquilo que Ele espera que aconteça na vida dos seus filhos amados, daqueles que são gente bem-aventurada,
e no que diz respeito ao exercício desta justiça como cidadãos do reino. E o Senhor Jesus vai dar ênfase a alguns aspectos e de uma forma que se calhar não estamos muito habituados, nem estamos muito preparados. Estou certo que aqueles que ouviram pela primeira vez tudo isto devem ter considerado muito estranho o que o Senhor Jesus estava a dizer. Mas a ênfase do Senhor Jesus, neste momento, é em cuidar do coração dos cidadãos do reino. Sim, o Senhor Jesus não se quer substituir ao cardiologista, mas Ele é o cardiologista espiritual de cada um dos cidadãos do reino. Porque é lá no coração que o Senhor Jesus quer intervir. Mais do que uma lista de regras para cumprir, e sejamos realistas, cumprir listas de regras é fácil. É muito fácil. Com mais ou menos repressão, nós conseguimos pôr alguém a cumprir regras. Para alguns que já tiveram algumas experiências na sua vida em que as regras não podiam ser discutidas, perceberam isso facilmente. Até porque quando não eram cumpridas as regras, as penalidades eram tão graves que muito facilmente é melhor então cumprir as regras. Cumprir listas de regras é fácil. Mas não é isso que o Senhor Jesus espera dos cidadãos do reino. Não é dessa forma que o Senhor Jesus tem a expectativa que os cidadãos do reino vivam a justiça deste reino. E o exemplo vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele quer nos deixar um exemplo daquilo que Ele espera que aconteça na vida de cada um de nós, na vida dos cidadãos deste reino. E há um texto precioso que nunca é demais nós lermos e que vamos lê-lo outra vez, em Filipenses capítulo 2, onde está descrita a forma como o Senhor Jesus nos dá o exemplo. Os irmãos vão ter projetado o texto, escusam de estar a abrir, peço que vos mantenham o texto lá em Mateus capítulo 5. E vejam que o apóstolo Paulo fala e escreve, inspirado pelo Espírito Santo, sobre o Senhor Jesus Cristo. Portanto, se é realmente precioso o consolo que podemos obter em Cristo, se me transmite coragem e sincera afeição que vos tenho, se significa alguma coisa a comunhão espiritual que existe entre nós através do Espírito de Deus, assim como aquele afeto que se estabelece entre os crentes com a mesma fé, então que tudo isto que já me faz tão feliz seja como que completado pela existência de uma relação perfeita, amando-vos uns aos outros, um sentimento igualmente sincero, concordando nos mesmos propósitos. Não façam nada motivados por despique nem por interesses pessoais, mas sejam humildes, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não pensem unicamente nos vossos interesses, mas procurem também aquilo que interessa aos outros. Que haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Sendo por natureza Deus, no entanto, não reivindicou para si o ser igual a Deus, mas desfez-se das suas regalias próprias, assumindo a forma de um escravo e a semelhança humana. E encontrando-se nesta condição, humilhou-se ao ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não a uma morte vulgar, mas à morte na cruz. E por isso mesmo, Deus o elevou às posições mais altas e lhe deu o nome que é superior a todos os nomes. Este é o supremo exemplo de Jesus para nós. É esta a expectativa que Jesus tem que aconteça na vida dos cidadãos do reino, que à semelhança daquilo que ele viveu, nós possamos também ser agentes de transformação, vivendo, interiorizando os valores e a justiça deste reino, mais do que ter uma lista de coisas para cumprir, ter corações transformados. Este é o padrão que Jesus agora nos apresenta. Obviamente ele é um padrão muito surpreendente, aos nossos olhos humanos, obviamente impossível. Mas se é o Senhor Jesus que o está a apresentar, ele deve saber o que está a dizer. E ele com certeza sabe o que está a dizer. Naturalmente que quando nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor Jesus está a dizer neste texto, nada poderá acontecer se não for resultado de um amor real e único. Um amor, obviamente, que os discípulos precisam de ter, eles e nós, que obviamente será um amor que não poderá ser compreendido de outra forma se não olharmos para a cruz de Cristo, se não olharmos para um lugar onde o Senhor Jesus se entregou, se não considerarmos no nosso coração um túmulo onde Ele foi sepultado e se não lembrarmos que esse túmulo ficou vazio e que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou.
E por isso o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3,14, ele registra de uma forma muito simples, mas muito importante e significativa: sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Nada disto, sem este amor, amados, tudo o que o Senhor Jesus Cristo vai falar não tem sentido absolutamente nenhum e será, obviamente, impossível aos nossos olhos. O que este amor faz na nossa vida, de facto, é algo absolutamente transformador. Amados, daí a importância de conhecermos Jesus. Mesmo para aqueles que naquela época e naquela circunstância estavam a ouvir o Senhor Jesus a dizer estas palavras, eles não entendiam algumas das coisas que ele estava a dizer, porque eles ainda não tinham compreendido a dimensão do amor de Jesus. Àquela data eles não tinham visto a expressão do amor de Cristo, mas eles iam ver. E quando eles vissem essa expressão, com toda a certeza, muito daquilo que eles não tinham compreendido na altura, agora ia ser compreendido. Nós não podemos entender tudo o que o Senhor Jesus nos está a dizer se não entendemos o amor de Cristo que nos é revelado na cruz. Este amor precisa de estar presente em cada um de nós para vivermos tudo o que o Senhor nos tem para revelar. João, mais à frente, na sua primeira carta, escreve isso: o verdadeiro amor conhece por aquilo que Cristo fez, morrendo por nós. Por isso devemos também dar a vida em favor dos irmãos. Meus queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Aquele que ama mostra que é de Deus, nascido de novo, e o que conhece a Deus. Mas aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este amor é absolutamente essencial para tudo aquilo que o Senhor Jesus vai dizer. Então, de seguida, Jesus faz 6 afirmações e ele vai nos apresentar estas afirmações no contraditório. Ouviram aquilo que foi dito nos antepassados pelos antigos? Eu, porém, agora vos digo. São 6 afirmações perturbadoras, desafiantes, mas que precisam de ser entendidas e precisam de ser vividas na nossa vida. Jesus, como nós já lembramos no versículo 17, não está a negar, nem a atualizar, nem a rejeitar a lei. Não, ele está a vivê-la, ele está a confirmar a lei. Jesus está a lidar, sim, nesta circunstância, com um problema que está descrito no versículo 20, que era o problema de alguém, daqueles que corromperam, dos religiosos que tinham transformado a lei numa lista de obrigações a cumprir. Mas Jesus está focado e preocupado com o coração dos seus discípulos, porque é lá que está o desafio, é lá que está o problema. Nada irá acontecer na nossa vida se o nosso coração não for transformado. E então Jesus vai levar esta fasquia no que diz respeito à compreensão, à vida e à expressão prática desta lei na nossa vida, mas quer fazê-lo no lugar certo e da forma certa, e esse lugar é o meu coração, é o coração de cada um de nós que está aqui. Deus não está interessado em domesticar seres humanos como domadores num circo. Isso seria muito fácil Deus fazer, mas Deus não está interessado nisso. Deus está determinado em restaurar um relacionamento com cada um de nós, e isso só vai acontecer, amados, se os nossos corações forem transformados por este amor que nós conhecemos em Cristo. É a única forma. Assim, amados, o Senhor Jesus vai tratar de alguns assuntos, de algumas áreas que são muito desafiantes para aqueles que estavam lá naquele dia e para nós hoje, com toda a certeza. Versículo 21 ao versículo 26. O Senhor Jesus vai falar sobre homicídio. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, e então entra o contraditório, entra a intervenção do Senhor Jesus Cristo. Sabem, quando nós lemos esta primeira frase, pode parecer fácil. Decidir não matar alguém é uma decisão relativamente fácil. E eu até parto do princípio que todos nós que estamos aqui estamos livres desse problema. E pode parecer fácil. Bom, Deus, esta para mim é fácil. Eu não sou um homicida. Eu não mato ninguém. Mas Jesus vai surpreender. E vai surpreender quando no versículo 22 ele torna realmente tudo aparentemente mais complicado.
Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar com o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem preferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem for chamado tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Jesus vai transformar e elevar esta afirmação para um nível surpreendente. Mais tarde, João é usado pelo Senhor para fazer uma afirmação até perturbadora, quando ele diz, sabem quem aborrece o seu irmão é verdadeiramente um homicida. João afirma isso lá em 1 de João 3,15. E ele diz mais, sabem que nenhum homicida tem em si mesmo a vida eterna. Este é um problema que tem uma interferência muito prática na nossa vida e também na vida da adoração, porque quando o Senhor Jesus continua a falar neste assunto, ele faz essa referência a partir do versículo 23. Bom, se vocês não estão sintonizados com isto que eu vos estou a dizer, então vocês têm um problema para fazer e expressar a vossa adoração a Deus. E Jesus está a tratar um difícil problema de relacionamento entre os seus discípulos. Notem, Jesus aqui está a falar dos nossos relacionamentos. Está a falar sobre o relacionamento dos cidadãos do reino. Está a falar sobre o relacionamento dos irmãos. Que, obviamente, em tantas situações, só pode ser sustentado pela presença extraordinária do amor de Jesus em nós. Sim, porque eu, pessoalmente, sou capaz de complicar muito a vossa vida nesta matéria. Nós somos pessoas fáceis e, com toda a certeza, em algum momento vamos tornar difícil este nosso relacionamento. Mas o Senhor Jesus está a pôr este relacionamento num nível tão elevado, a compará-lo com algo tão dramático como um homicídio, que nós só podemos perceber que o Senhor Jesus está-nos a chamar para um modelo de relacionamento de excelência que só pode ser sustentado e vivido através do amor, da presença do amor de Jesus na nossa vida. Mas logo de seguida, no versículo 27 ao versículo 30, o Senhor Jesus vai falar de um outro problema. Ele vai falar de adultério. Ele vai falar de um problema que é um enorme desafio, um dos maiores dramas dos nossos dias. Vem falar sobre pureza sexual. Amados, não sejamos ingênuos. Um dos maiores dramas dos nossos dias. E o que tem tornado este drama mais grave, mais destruidor, é que todos nós, provavelmente todos nós, trazemos no nosso bolso um instrumento que hoje é uma fonte preocupante de alimentar este problema. Os recursos digitais, de tão bom que têm, trouxeram, como sempre, consigo problemas muito graves e destruidores, e também nesta matéria. O Senhor Jesus vem apresentar aqui, de facto, um problema que nós precisamos de considerar seriamente. E que pode ter uma defesa fácil da nossa parte. Mais uma vez, nós podemos olhar para aquilo que o Senhor Jesus está a dizer. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. E nós podemos dizer, bom, mas esse não é um problema que chega à minha vida. Eu não lido com esse problema. Mas logo no versículo 28, mais uma vez, o Senhor Jesus intervém e torna este problema mais desafiante e perturbador e real na nossa vida. Curiosamente, este é um problema porque ele diz, bom, eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou. Ou seja, ele vem trazer para um nível de preocupação este problema, um lugar onde provavelmente nós não estávamos a colocar. Mas, de facto, o Senhor Jesus, neste caso, traz uma solução muito, muito radical, muito eficaz. Versículo 29 e 30. Bom, se a razão desse problema é o teu olho, então arranca. Ele está a falar em destruir a fonte que alimenta o problema no nosso coração. Bom, se tu identificas a fonte, então retira. Mais uma vez, amados, este é um problema que só pode ser tratado com o poder do amor de Cristo. Há pouco o irmão Carlos lembrava-nos isso. Enquanto estivemos ao longo destes meses, de uma forma muito enfática, a pensar e a estudar a cruz de Cristo, e como o apóstolo Paulo lembra, ela é poder. A cruz é poder. Ou o amor transformador de Cristo naquela cruz tem poder para lidar com um problema deste na nossa vida, ou então nada o fará. E nós temos que ter a consciência que este é um problema que precisa ser tratado na nossa vida com o poder transformador do amor de Jesus em nós.
versículo 31 e 32, o Senhor Jesus vem falar de um outro problema que está, obviamente, associado a este, vem falar sobre o problema do divórcio. E, amados, creio que todos nós temos a noção de que quando Deus criou o casamento, Ele criou como uma aliança muito especial para nós. Ele criou como uma marca indestrutível da nossa vida, que infelizmente nem sempre pode ser observada. Este é um problema que Jesus está, de facto, a associar ao anterior, que tantas vezes é alimentado pelo problema anterior, mas acima de tudo o Senhor Jesus está a chamar a atenção para a santidade, para a pureza daquilo que é o casamento, onde o Senhor quer ver presente a expressão da sua vontade. E por isso o Senhor Jesus deixa mais uma vez este padrão. O padrão é não haver divórcio, bem sabemos. Esse nunca foi nem nunca vai ser a vontade de Deus. E dessa forma lidar com essa perspectiva que o Senhor Jesus aqui apresenta é mais uma vez um desafio para nós percebermos que tudo isso só pode acontecer através do poder restaurador, purificador do Senhor Jesus Cristo em nós. E depender dele em todas as coisas. Depender dele em todas as coisas. Versículo 33 a 37. O Senhor Jesus vem falar sobre juramentos. Mais uma vez, amados, podemos ter a falsa sensação que este é um assunto fácil para nós. Mais uma vez, ter a noção que, este é um assunto fácil porque eu não faço juramentos. Mas sabem, quando olhamos para aquilo que o Senhor Jesus está aqui a tratar, percebemos que mais do que juramentos, o Senhor Jesus está a falar sobre seriedade, sobre compromisso e sobre integridade. Não esquecendo que temos sempre como pano de fundo em tudo isto que o Senhor Jesus está a falar, a hipocrisia da justiça dos fariseus, que foi denunciado lá nos versículos 17 a 20. O Senhor Jesus está, de facto, a desafiar a perceber que toda a palavra do Filho de Deus está comprometida primeiramente com Deus. Então percebemos a orientação do versículo 37. Seja então a vossa palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disto vem do maligno. Por esse motivo, a questão não está no juramento, mas no compromisso, no nosso compromisso com a verdade nas nossas palavras e nas nossas ações. Eu olho para esta intervenção do Senhor Jesus Cristo e, obviamente, vou relacioná-la com tudo aquilo que o Senhor Jesus já disse anteriormente, em todos os compromissos para os quais fomos chamados a estar presentes nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com o nosso relacionamento no nosso casamento. Sim, precisamos de ser gente íntegra e o Senhor Jesus deixa aqui de uma forma muito clara esta integridade como algo absolutamente transformador nas nossas vidas. Do versículo 38 ao versículo 42, o Senhor Jesus vem falar sobre vingança. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E Jesus está a falar sobre o princípio da retribuição e, mais uma vez, é muito surpreendente no que diz respeito à forma como devemos lidar com este grave problema. E não sei se temos todos a noção que este problema é, de facto, muito grave. E, mais uma vez, podemos, em nossa defesa, eu não tenho por princípio vingar-me daqueles que me fazem mal. E seria tão fácil fazer aqui uma pequena sondagem, e cada um de vós pode fazer no vosso coração, como se eu disser aqui alguns nomes de pessoas que nos são bem conhecidas, como imediatamente despertaria no nosso coração um desejo de vingança ou um desejo de fazer justiça pelas nossas mãos. Porque olhamos para as suas vidas e percebemos que são tão más, que gostaríamos tanto de ser instrumentos dessa justiça. Amados, de facto, ele está a falar, o Senhor Jesus, sobre um problema muito, muito importante. O apóstolo Paulo fala sobre esse assunto lá em Romanos capítulo 12. Podemos acompanhar esse texto também. Vejam o que o apóstolo Paulo fala à igreja em Roma. Não paguem o mal com o mal. Preocupem-se em fazer o que é bom à vista de todos. Sempre que possível e na medida que isso dependa de vocês, tenham boas relações com toda a gente. Queridos amigos, não procurem vingar-se a vós mesmos, pois diz o Senhor na Escritura, minha é a vingança. Pertence-me e hei de exercê-la. Pelo contrário, e como está escrito, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, e assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Mais uma vez, amados, esta é uma batalha tremenda que tem que acontecer no nosso coração. Tão difícil e desafiante a cada dia, amados. Tão difícil a cada dia. Nas diversas áreas dos nossos relacionamentos.
E alguns de nós, se calhar, agora estamos a pensar como é que eu vou fazer isto com aquele cliente, com aquele vizinho, com aquele chefe. Sim, esta é mais uma área desafiante que só pode ter êxito na nossa vida com a presença e com o poder do amor de Cristo na nossa vida, porque de outra forma nós não conseguiremos alcançar. Mas este é o padrão que o Senhor Jesus deixou para nós. Um padrão de excelência. O Senhor Jesus, no versículo 44, é muito claro. É muito claro quando avança para um outro assunto e agora vem falar sobre os nossos inimigos, o amor aos nossos inimigos. É que ele não só diz que não podemos ter um sentimento de vingança, mas que no que diz respeito àqueles que são os nossos inimigos, ele exige da nossa parte uma atitude absolutamente impensável. Versículo 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O amor que o Senhor Jesus está aqui a exigir do discípulo, do seu discípulo, é um amor absolutamente radical. É muito mais do que uma atitude. E eu tenho que me incluir nessa. Às vezes nós defendemos tendo uma atitude cívica. Ponto, eu sou civilizado com ele. Não, mas o Senhor Jesus não está a falar aqui de uma atitude cívica. Ele está a exigir muito mais do que não exercer vingança pessoal sobre os nossos inimigos. Ele está a exigir da nossa parte uma disponibilidade positiva que nos obriga a orar, a trabalhar pelo bem daqueles que nos querem mal. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E isto vai muito além daquilo que nós humanamente conseguimos compreender e fazer. Jesus termina esta sua intervenção com uma afirmação inquietante e perturbadora, mas muito esclarecedora do padrão de excelência que ele espera encontrar nos seus filhos. Versículo 48. Portanto, e eu creio que esta afirmação do Senhor Jesus inclui todos estes assuntos que ele tem estado a considerar, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. E o Senhor Jesus não se enganou naquilo que estava a dizer. Aliás, Pedro vem reforçar aquilo que o Senhor Jesus escreveu e disse neste momento. E ele escreveu isto lá na primeira carta. Podemos também acompanhar esse texto. 1 Pedro 1, a partir do versículo 15. Mas tal como é santo aquele que vos chamou, sejam também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque ele próprio disse, sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se que o vosso Pai Divino, a quem oram, não julga com favoritismos. Ele vos julgará com perfeita justiça por tudo o que tiverem feito. Por isso, conduzam-se com temor reverente para com Deus durante a vossa passagem aqui na terra. Sabem que Deus pagou um preço para vos resgatar daquela forma inútil de vida que receberam por tradição dos vossos pais. E esse resgate pagou não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Deus designou com esse propósito ainda antes da criação do mundo, mas foi agora manifestado nesta fase final da história para vosso bem. Por seu intermédio confiam em Deus que o ressuscitou da morte e o glorificou, para que a vossa fé e esperança descansem em Deus. O Senhor Jesus está-nos a exigir algo, está-nos a propor algo que obviamente é resultado daquilo que o Pai já fez por nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele não se enganou. Ele está a exigir e a ter da nossa parte a expectativa que sejamos perfeitos como é perfeito o Pai Celeste. Um querido amigo, pastor Carlos Macorde, costuma afirmar que eu não sou perfeito, mas tenho em mim aquele que é perfeito. Sim, é verdade. Nós ainda temos que lidar com alguns aspectos da imperfeição, mas temos em nós aquele que é perfeito, Cristo. Ele que pagou com alto preço a nova vida que temos em Cristo. E é nessa dependência que o Senhor Jesus faz esta afirmação, porque o Senhor Jesus está convicto que a transformação que este amor faz na nossa vida, através do seu amor na cruz, tem poder para transformar corações e de poder nos levar a viver algo tão radical, tão impensável como sermos perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito.
Amados, na passada quarta-feira estávamos aqui a considerar um dos encontros de Jesus e considerámos o encontro que está registado em Atos 1, a partir do versículo 6 ao versículo 11, em que Jesus se reencontra novamente com os discípulos num último encontro antes de ascender aos céus. E, amados, quando estávamos a considerar aquele encontro, fica muito evidente que nós, obviamente, tal como os discípulos naquela época, aqueles que estavam perto de Jesus, não eram pessoas normais. Óbvio que não eram. Eles, tal como nós, fomos alcançados pelo amor de Cristo. Eles, tal como nós, foram alvo da intervenção, da determinação e do cumprimento de uma promessa que o Senhor Jesus lembrava naquela hora, é que sobre eles iria descer a presença, a ação, a presença ativa e transformadora do Espírito Santo, e isso aconteceu connosco também. Não é expectável que sejamos pessoas normais. Temos sido transformados pelo amor de Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo naturalmente faz de nós pessoas diferentes, pessoas estranhas, pessoas que colocam em prática todos estes princípios. Não uma lista de coisas para tratar, mas corações transformados que olham para estas afirmações do Senhor Jesus e dizem: sim, é isso que eu quero viver. É isso que eu quero viver. Em nós está presente um amor absolutamente único na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse amor torna possível que tudo aquilo que o Senhor Jesus acaba de afirmar neste sermão, não seja liminarmente rejeitado, porque provavelmente essa era a nossa reação. Ouvir Jesus dizer isso, não, isto é impossível, não é possível viver isto. Mas se Cristo é a nossa vida, se nós temos uma nova realidade de vida, se nós temos uma nova identidade, se Cristo está em nós, bom, então Jesus deve saber o que está a dizer. Ele deve saber que isto é possível viver. Não por nós, mas por causa dele. Não nas nossas forças, mas no poder dele na nossa vida. Ser sal e luz, amados, neste mundo, é para gente que vive desta forma estranha. Sim. Nós temos que ser pessoas estranhas onde vamos estar. Porque nós concordamos e assumimos estas verdades para o nosso viver. O de amar os inimigos, de orar por eles, de não, de forma alguma, exercer o desejo de vingança, retribuição, de, obviamente, ser gente de compromisso com aquilo que afirma, porque aquilo que afirma é afirmado na presença de Deus, de assumir a pureza nas nossas vidas, em todas as áreas, principalmente naquelas mais desafiantes. Amados, ser sal e luz neste mundo é para diferente, mas para gente coerente com a sua nova identidade, com a sua nova natureza. E essa natureza é Cristo. Então, amados, há poucas crianças estavam a cantar. Vamos lá contar aos outros. Sabem, nós não iremos ser agentes de comunicação credíveis se tudo isto não for uma verdade na nossa vida. Porque alguém vai olhar para nós e não vai acreditar naquilo que nós estamos a dizer. Nós vamos ser gente feliz, gente bem-aventurada, gente de coração transformado, gente comprometida com esta visão absolutamente radical de uma vida que o Senhor Jesus Cristo aqui nos propõe. Aquilo que Ele agora nos diz fazer é resultado do seu propósito para a nossa vida. E isso vai fazer, obviamente, aos olhos dos outros, de cada um de nós, gente estranha, mas agentes de transformação num mundo para o qual a única esperança é Cristo, amados. Sabem? A nossa esperança não é que a guerra na Ucrânia pare, ou que a guerra no Médio Oriente pare, e que um ou outro líder político tome decisões diferentes. Essa não é a nossa esperança, amados. A nossa esperança é Cristo. E este Cristo, que morreu por nós na cruz, tem poder para fazer acontecer isso na nossa vida, por mais impensável e inacreditável que nos possa parecer. E provavelmente alguns de nós agora estamos a lidar, olhando para tudo isto, e a pensar, pois, mas eu não vejo isso na vida do meu irmão, eu não vejo isso na vida deste, daquele, eu não vejo isso na minha própria vida. Há uma coisa muito especial em tudo isto, é que quem avalia, quem é o juiz de tudo isto, não somos nós, é o próprio que faz esta afirmação. Deus é quem avalia e ajuiza tudo isso. Ele é o santo juiz de todas as coisas. Ele é o santo juiz dos nossos corações, amados. E é por isso que o Senhor Jesus está tão determinado em ser lá, no coração de cada um de nós, que esta transformação aconteça. Sermos gente domesticada que cumpre regras era muito fácil para Deus. Transformar os nossos corações
através do amor do seu Filho, da sua dádiva. Essa sim é a grande obra que Jesus quer fazer na nossa vida. E é Ele que vai avaliar isso. É Ele que vai avaliar isso. A minha oração, amados, é que estes desafios perturbadores sejam transformadores e desafiantes, primeiramente para a minha vida, e como tem sido ao longo da última semana, e que seja também transformador e perturbador para a vida de cada um de nós. E na certeza que, como resultado de tudo isto, este reino que Jesus aqui apresenta seja glorificado e Jesus seja honrado em todas as coisas na nossa vida. Nós vamos terminar com uma oração cantada. A Marta vai nos cantar essa oração. E desta forma terminaremos o nosso tempo de culto, de celebração. E que esta oração possa ser realmente uma verdade. E que nós possamos realmente dizer amém a esta oração que a Marta nos vai cantar. Santo juiz, aqui estou, o que dizer-te? Para onde fugir, ou me esconder? O escuro é luz para ti. O meu coração tão confuso está, vem com tua luz me iluminar. Nada esconder, tudo mostrar. Jesus, me rendo a ti. Juiz dos segredos dos corações, aqui me rendo, me arrependo, Senhor. Ganhaste a minha alma, vem-me defender. Juiz dos segredos dos corações. Acusado fui por tua lei, fui condenado. Eu percebi, até concordei, não tenho desculpas. Como julgar aquele que pecou, se o meu coração também errou? Confessarei todo o meu mal, Jesus, me rendo a ti. Juiz dos segredos dos corações, aqui me rendo, me arrependo, Senhor. Ganhaste a minha alma, vem-me defender. Juiz dos segredos dos corações. Santo juiz, aqui estou, o que dizer-te? Não vou fugir, nem me esconder, seguro estou em ti.